Boa noite, Pachequinho. Só que a análise dá para fazer num primeiro tempo muito bom do Curitiba, sem dar chutão, forçando a saída de bola, colocando a bola no chão. E um segundo tempo, onde as peças que entraram nas substituições acabaram não encaixando, né? O caso, principalmente, do Vinícius, também o Evandro acabou não encaixando ali. E aí o time, na verdade, acabou perdendo o meio-campo e sofreu mesmo pressão do Botafogo. Bom, como você mesmo falou, nosso primeiro tempo com uma intensidade boa, com posse de bola, com finalizações, quantidade muito grande de bola parada. No final do primeiro tempo, se não me engano, tivemos uma oportunidade de fazer o gol, né, terminar o primeiro tempo ganhando. E fizemos, como você mesmo disse, um bom primeiro tempo, né? Poderia termos saído já com resultado favorável. E aí no segundo tempo a gente passou que a postura tinha que ser a mesma, porém com mais objetividade e botar a bola para dentro, porque o número de oportunidades, o volume de jogo que nós tínhamos era para isso. Então iniciar o segundo tempo com a mesma postura para pressionar só que as coisas do futebol são, às vezes não acontece da forma que você planeja. E aí a equipe deles também, méritos também para a equipe deles, que cresceram muito no segundo tempo. E todas as alterações que a gente faz com o objetivo de pressionar o adversário, de ter velocidade. E a gente sabia que corria riscos, porém a ideia era ter velocidade no jogo, né? Então, a intenção foi essa no segundo tempo, principalmente com as entradas de Vinícius e do Evandro. A gente ia ter um corredor forte, velocidade pelo lado, né? No primeiro tempo a gente teve muitas oportunidades pelo lado do campo. Então a ideia era continuar pressionando o adversário, principalmente pelo lado onde a gente sabia que era um setor que a gente podia explorar. Mas infelizmente o futebol, volto a repetir, nem sempre é como a gente planeja. E aí a equipe deles cresceu, dominou em alguns momentos, né? A gente tinha um passado que nós não poderíamos perder o meio-campo, justamente porque um dos volantes deles estavam se projetando e saindo para o jogo, e isso obriga a gente a ter esse controle, essa atenção. E mesmo assim ainda a gente conseguiu algumas situações no segundo tempo, de pressionar, de jogada, mas infelizmente não tivemos a mesma postura que o primeiro tempo. Pacheco, eu gostaria que você explicasse por que o Ceará voltando ao time depois de um longo tempo, claro que é o seu capitão, era titular, mas o Edinho também era titular e saiu pelo cartão. Você fez a opção do Alan Santos. Ceará e Alan Santos, opções? Não, são dois jogadores que são titular da equipe, né? Saíram por lesões, mas são dois jogadores que contribuem muito com a equipe em diversos aspectos, né? E o Ceará muito bem no primeiro tempo, o time todo no primeiro tempo estava muito bem. E infelizmente por uma pancada, uma entorse, a gente teve que alterar o Ceará. E aí é uma alteração que a gente não projeta no jogo. Mas a gente sabia que nós tínhamos que a qualquer momento ter que ter essa intenção de colocá-los. E não tive nenhum receio com relação ao ritmo, à questão de cartões. Pelo contrário, são jogadores que têm um potencial muito grande na equipe, são titulares, e a gente tem que e mesmo jogando em casa, a gente sabe que aqui o Curitiba tem que se impor. Então, a ideia foi essa, e eu volto a repetir, o primeiro tempo nosso muito forte, tivemos um controle muito bom no jogo, chegamos algumas vezes na área do adversário, finalizamos, tivemos o lance, que eu acho capital, que foi no final do primeiro tempo, onde a bola acabou não entrando, na batida do Kleber. E aí, em alguns momentos, houve o descontrole emocional no segundo tempo, que também prejudicou um pouco o desempenho nosso. Pachequinho, aqui por favor, por que a opção da saída ali do Juan naquele momento, especialmente, se você não acha que o time dali até o fim do jogo não perdeu meio que o controle, a organização do jogo? Não, a ideia era aumentar a nossa transição ofensiva, né? A gente, porque o Botafogo também estava saindo para o jogo, não foi uma equipe que ficou esperando, também procuraram propor o jogo. E quando a gente tinha essa posse de bola, a gente precisava também uma saída rápida.
como eles tinham atletas rápidos também fazendo essa transição, nós também teríamos que ter, justamente porque os dois laterais deles também descem para o apoio bastante. Então, eu precisava ter essa transição, com posse de bola, sair rápido. E eu sei que tanto o Evandro como o Vinícius me dão essa condição. Então, foi mais uma questão tática, claro que a gente tinha que recompor o meio, tinha que nos posicionarmos, e em alguns momentos houve desgaste, houve essa saída e não houve a retomada, né, a compactação da equipe, principalmente com relação ao meio campo, onde eles tiveram um pouquinho mais de posse de bola no segundo tempo. Mas a ideia era sempre agredir o adversário para a gente ter o controle ofensivo sempre ao nosso lado. A curto prazo, Pachequinho, como é que você vê a solução para encontrar um equilíbrio entre sistema defensivo e ofensivo, principalmente para essas duas partidas agora fora de casa? Bom, trabalhar, né? A gente tem que corrigir, trabalhar em cima do que a gente fez errado hoje. É uma semana cheia para a gente, mais uma vez, repito, mais um jogo que a gente não tomou gol, mais um jogo que a gente acaba tendo, não teve a vitória, mas também não teve a derrota, já são 5 jogos dessa forma. E no futebol você vai ter que estar sempre trabalhando para melhorar a equipe, né? E é dessa forma que a gente pensa. Se vocês analisarem, a gente, no segundo tempo, principalmente, a gente teve praticamente 4 atacantes. E a intenção era essa, de criar mais, né? Chegar mais no ataque e buscar esse gol. Infelizmente, hoje não deu. Pachequinho, pensando no fator casa, hoje contra o Botafogo foi o 4º empate do Coritiba dentro do Couto Pereira neste Campeonato Brasileiro. Você vai, né, contando os pontos e vendo, nossa, quantos pontos o Coritiba deixou de fazer. O quanto isso preocupa e já está incomodando, Pacheco? Não, preocupa. Em casa nós temos que conseguir a vitória sempre. Por isso que não dá para também ficar só se defendendo. Não dá para... tem que ter uma postura sempre ofensiva, pressionar o adversário. A gente preocupa, a gente tem que sempre estar alerta a esse aspecto, porque se não ganhar em casa, tem que buscar fora. Então, essa é a conversa que a gente tem que ter. Nós precisamos vencer em casa, porque em algum momento a gente vai ter que buscar esses pontos fora de casa. E a gente sabe que a dificuldade do Campeonato Brasileiro é muito grande, cada jogo existe uma dificuldade. Hoje foi uma dificuldade, principalmente com relação ao segundo tempo. E volto a frisar, o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo onde a gente, pelo que a gente criou, a gente deveria ter construído o placar já no primeiro tempo. Pachequinho, qual a análise que você faz da atuação da dupla de ataque, Casim e Kleber? Você acha que casou bem, poderia ter casado melhor, tem ajustes a serem feitos? Claro, a gente tem ajustes, tem o entrosamento, tem o conjunto, que é fundamental. É natural que você, quando atua dessa forma, você acaba expondo a equipe em alguns momentos, principalmente relacionado ao meio campo. A gente sabia que em algum momento ou outro a gente ia ter um homem a menos no meio de campo, né? Então isso é ritmo, é treinamento, né? É só no jogo a jogo que você consegue, né, fazer com que esses dois atletas tenham um entrosamento melhor, né? E cada jogo a gente tem que buscar esse resultado. Cada jogo a gente precisa adquirir o ritmo mais rápido possível. Hoje, volto a frisar que tivemos jogadores Ceará, Alan Santos, né, Casim, que não vinham iniciando o jogo. Isso, em algum momento ou outro, acaba pesando e a gente sabia desse risco. Porém, a gente precisa colocar esses atletas o mais rápido em ritmo do jogo. Pachequinho, normalmente você e os jogadores vêm falando que esse ano vai ser diferente, não vai ser como os anos anteriores. Só que a gente hoje foi a 14ª rodada do Brasileirão. Então, já está sendo um começo de campeonato brasileiro ruim, afinal o Coritiba está brigando lá embaixo. Tem uma explicação e o que pode fazer para mudar esse cenário? A única forma que a gente tem para mudar isso é vencendo os jogos e ganhando, né? Principalmente em casa, onde o Coritiba sempre foi forte e é forte em casa, né? Vamos mudar esse cenário dessa forma. Claro que a gente vai ter que buscar a vitória fora de casa, porque senão você não consegue pontuar e você não sai dessa zona de desconforto. Então eu volto a frisar, a vitória tem que vir o mais rápido possível para que a gente possa ter uma sequência, né? E isso passa por ganhar em casa. A gente já está passando do limite com relação aos empates, né? A gente sabe que a vitória com 3 pontos vale muito mais.
Então, o pensamento tem que ser dessa forma, corrigir, né? Vamos ter a semana de novo para trabalhar, né? Foco agora no Atlético Mineiro, mas essa vitória tem que vir. Tem que ser sempre jogar jogo, nosso pensamento é sempre esse. A cada jogo a gente tem que buscar esse resultado e vamos buscar já nesse próximo jogo. Vamos pensar dessa forma, vamos pensar para frente. Claro que a gente sabe das dificuldades nossas, mas a gente tem que buscar isso. Pachequinho, você até falou que foi muito bem o primeiro tempo, que o time estava muito bem. No segundo tempo você fez substituições logo no começo e parece que o time estava bem desentrosado. A bola não estava indo para frente como estava indo no começo. Você acha que mexeu errado? Foi uma visão de jogo que não foi correta? Ou o Botafogo também acabou mudando e vocês foram surpreendidos? Não mexi errado. Eu vejo, e repetir aqui, vou falar de novo, a ideia era a gente ter uma velocidade muito maior do que a gente teve no primeiro tempo. A gente sabia que o Botafogo tinha as suas dificuldades pelas laterais, a gente tinha que explorar muito mais, e quando eu coloco jogadores que têm essa característica de velocidade, trabalha muito forte pelo corredor, essa era a ideia, né? A gente iniciou o segundo tempo já errando muito, né? E dando espaço para o Botafogo jogar, e a gente não tinha, em contrapartida, quando a gente retomava essa posse de bola, a gente não tinha saída rápida. Então, aí o Botafogo começou a ficar perigoso, e a ideia da alteração era essa, era a gente ter a posse de bola e sair, né, principalmente pelos lados do campo, até porque o Ceará e o Emerson estavam sem ritmo de jogo, e eu precisava melhorar essa intensidade do corredor. Por isso as entradas tanto de Evandro e de Vinícius, para dar essa condição. Em alguns momentos a gente conseguiu ter essa saída rápida, e em outros a gente acabou pecando no passe, errando na jogada. Então, a ideia não foi perder o meio de campo ou não perder a posse de bola. A ideia foi continuar com a posse de bola, mas sair rápido, né? Principalmente porque o Botafogo tem dois laterais que saem bastante para o apoio. Então, em alguns momentos a gente teve méritos, né? Conseguimos chegar na área do adversário até finalizar. Em outros momentos a gente acabou errando, né? No futebol ele tem isso também. Nem tudo que a gente faz as alterações às vezes a alteração ou outra, às vezes não encaixa naquilo que você pensa como rendimento dentro de campo.